Continua. Ok. Então, como eu acabei de falar para vocês, hoje eu irei comentar sobre o livro recém-publicado na França, que foi escrito pela Elisabeth Roudinesco, Soi-même comme un roi, e tem como subtítulo Ensaios sobre as derivas identitárias. Roudinesco usa como epígrafe deste livro uma frase de Jean-Paul Sartre, que aí é citação: mais clara a luz, mais escura a escuridão. É impossível apreciar corretamente a luz sem conhecer as trevas. O que ela já anuncia com essa epígrafe? O sofrimento e a questão, né, do sofrimento e da emancipação das minorias ligadas a gênero. E também a raça, porque ela trabalha as duas coisas, antirracista e a questão do gênero. Na introdução, ela nos fala das mudanças que ocorreram nos últimos 20 anos. Ela acredita haver ocorrido uma dobra, que é mais ou menos um conceito do Deleuze, porque há uma inflexão de direção, né? Então, ela acha que nos últimos 20 anos, que agora, atualmente, ocorreu essa dobra e que os movimentos minoritários que buscam emancipação mudaram de comando. Quer dizer, eles mudaram o discurso, eles mudaram a estratégia. Esses movimentos societários não procuram mais a busca de transformar o mundo para torná-lo melhor. Eles buscam proteger as populações daquilo que as ameaçam, ou seja, a desigualdade crescente, a invisibilidade social, a miséria moral. As reivindicações passam a ser o inverso do que vinham sendo no último século. Luta-se menos pelo progresso e, algumas vezes, até recusam esse progresso. Procuram muito mais denunciar as ofensas sofridas por esses grupos minoritários e a dar livre curso às marcas identitárias, procurando exprimir um desejo de visibilidade, tanto para afirmar sua indignação, quanto para reivindicar ser reconhecido. Vou dar alguns exemplos atuais. Então, visam essas duas coisas, mostrar sua indignação e ser reconhecido. Então, exemplos recentes, né? Atletas das Olimpíadas, agora de 2021, no Japão, o grupo LGBT+, batem recorde de participação nas Olimpíadas e levam medalhas. Levantamento aponta 32 medalhistas entre os 182 competidores que se identificam como LGBTQIA+. Então, eles fazem questão de marcar a presença, não só como esportista, representando do seu país, mas estando nesse lugar de LGBTQIA+. O inglês Tom Daley, logo depois de levar o ouro no salto sincronizado, disse sentir orgulho em falar que é um homem gay. Citação dele: quando eu era mais jovem, nunca achei que alcançaria nada por causa de quem eu era. Ser campeão olímpico agora só mostra que você pode alcançar qualquer coisa. Foi só depois de participar de 2 Olimpíadas que esse esportista Tom Daley contou em um vídeo em 2013, no seu canal do YouTube, que estava em um relacionamento com um homem. Ele também fez coro com outros discursos pela diversidade durante os Jogos desse ano.
Entre as mulheres brasileiras, há nomes conhecidos do futebol, como Marta, Formiga e Bárbara, e também a atleta de rugby de 7, Isadora Cerulo. Então, e em Tóquio também, um outro exemplo. Em Tóquio, em 2020, tivemos uma mulher trans, a halterofilista, atleta do futebol feminino do Canadá, também, Queen, que se identifica como transgênero, não binário, e é a primeira pessoa trans condecorada com uma medalha de ouro. O que eu estou mostrando aqui? Quer dizer, essa coisa universal, essa coisa tradicional, eles colocam no mesmo plano a situação das questões identitárias de cada um. Eles não é suficiente participar disso. Eles precisam de dizer, né, dessa posição identitária. Foi ao se referir a Queen, aliás, que a narradora do Sport TV, Natália Lara, usou o pronome neutro, elu, que é como o atleta prefere ser identificado. E-L-U, elu. E agora, eu vou dar mais 2 exemplos. Outro exemplo é que nós estamos vendo aí a posição, né, do gênero feminino. As mulheres agora no Afeganistão, pegando seus filhos e entregando americanos e ingleses através de um muro de arame farpado, dando às crianças porque não sabem o destino que essas crianças terão, né, agora com o domínio talibã. Questão racista também é abordado aqui no livro da Elizabeth Rudinesco. Estátuas públicas são depredadas em várias cidades do mundo em nome de uma luta contra o racismo. Há, sem dúvida, uma evolução da noção de gênero e das metamorfoses da ideia de raça. As questões raciais e identitárias estão na ordem do dia. Temos diversos autores que podem nos ajudar a refletir, através de suas obras, sobre essas questões. Ela cita, tudo que eu falar daqui para frente é Rudinesco. Sartre, Beauvoir, Lacan, Césaire, Said, Fanon, Foucault, Deleuze, Derrida. Porém, esses autores, que ao mesmo tempo podem nos informar a respeito das questões identitárias, eles estão sendo reinterpretados ao exagero, ao fim de se adaptarem aos ideais dos adeptos do transgenerismo queer. Agora, é interessante, óbvio, né? Ela citou autores franceses e, no máximo, concedeu o Said, que é universalmente conhecido, que é da Martinica, né? Que é um intelectual palestino, né? E Césaire, que também é Martinica, aliás, me desculpe, Said não ele é palestino, né? É ativista político no conflito de Israel com a Palestina, e Fanon, que também é um psiquiatra, filósofo político, que nasceu nas Antilhas, na Martinica. Então, esses são os autores que ela considera que a gente pode pensar sobre as questões identitárias, mas que estão sendo mal usados pelos queers. As artes e as publicações não ficam de fora desse fenômeno, pois em tempo algum a literatura esteve tão preocupada com o vivido como nos tempos atuais. Recentemente, Gérard Noiriel, historiador dos movimentos sociais, observou que as salas dos arquivos estavam sendo menos frequentadas pelos historiadores profissionais do que pelos amadores de história, que procuravam reconstruir a sua árvore genealógica para contar a história da sua cidade, dos seus ancestrais e da sua comunidade. Essa autoafirmação de si
transformada em hipertrofia do eu, será um signo distintivo de uma época onde cada um procura eleger si mesmo como um rei e não como um outro. Mas, em contrapartida, e de outra maneira, eles têm que se submeter à mecânica identitária, ao duplo, ao que há de mais íntimo, ao que há de mais íntimo e escondido em cada um de nós. Quer dizer, então, essa coisa, né, em detrimento, porque em francês tem o G e tem o G e o moi. Né? Isso, para eles, fica mais fácil do que para a gente, que só tem eu e eu. Né? Então, diversas definições de identidade são possíveis. Se dizemos, eu sou eu, ou se eu digo, eu penso, logo sou, ou quem sou se não sou aquele que habito, ou ainda, isso pensa onde eu não sou, ou eu é um outro. E por que não? Eu dependo de uma alteridade ou eu dependo dos outros para saber quem sou. São possibilidades de você se dizer. De fato, a identidade é múltipla e inclui o estranho em si. A mundialização tem produzido seus efeitos. Claude Lévi-Strauss o advertiu quando ele afirmou: nem tão perto, nem tão distante, em questão das culturas, preocupado com a mundialização. E ele afirmava que a uniformização do mundo levaria tanto à sua extinção quanto à fragmentação das culturas. E é sobre essa fragmentação das culturas que a Roudinesco vai trabalhar no seu livro. Para compreender a eclosão das angústias identitárias, é preciso se reportar à emergência do que Christopher Lasch, um americano, chamou de cultura do narcisismo. Em 1979, ele nos fala que a cultura de massa, tal como ela se desenvolveu na sociedade americana, engendrou patologias impossíveis de serem erradicadas. Ele, Lasch, imputou à psicanálise pós-freudiana a responsabilidade de ter validado essa cultura narcísica, transformando o sujeito moderno em uma vítima de si mesmo, incapaz de se interessar a outra coisa que não seja ao próprio umbigo. Ocupando-se exclusivamente de suas angústias identitárias, o sujeito da sociedade individualista americana torna-se, segundo Lasch, escravo de uma nova dependência, cujo destino trágico é o de Narciso. Dito de outro modo, como ele não concebe a ideia de diferença entre si mesmo e a alteridade, ele se condena a morrer. Ele se torna dependente de uma ancoragem identitária, mortífera, que o conduz a ter necessidade dos outros para gostar de si mesmo, mas sem conceber aquilo que é a verdadeira alteridade. O outro é assimilado como inimigo e sua diferença é negada. Nenhuma dinâmica conflitual é admitida. Cada um se refugia dentro do seu pequeno território, da sua pequena tribo, a fim de fazer guerra ao vizinho. Lasch teve, para Roudinesco, ele teve o grande mérito de chamar a atenção para o fantasma da perda de identidade. É exatamente nessa fase narcísica que Roudinesco considera que ele
fez chamar a atenção de todos nós para o fantasma da perda de identidade. Com o mundo unificado e desprovido de inimigo exterior, com o desengajamento político dos anos 80 até a queda do Muro de Berlim, isso é muito importante que eu vou dizer agora. Cada pessoa podia se ver pessoalmente como vítima de tal desastre ecológico, de tal acidente nuclear, ou simplesmente vítima de seu vizinho. Quem são esses vizinhos? O transgênero, o negro, o judeu, o árabe, o branco, o sexista, o violador, etc. A lista é sem limite, e esse fenômeno não para de se amplificar no começo do século XXI, como se toda luta devesse ter por objetivo a preservação de si. Em seguida, a cultura identitária toma progressivamente o lugar da cultura narcísica. É aí que há um deslocamento e que comparece numa resposta ao ideal coletivo. Cada vez mais esse ideal coletivo desaparece. São esses pequenos grupos societários, né, que se formam uns contra os outros e formando um grande grupo, né, de diferenças, mas não de diversidade. É quando poderíamos dizer que as lutas ditas grupais se substituem às lutas sociais. E essa cultura de identidade tende a introduzir formas de pensamento que irão refletir nas experiências da vida subjetiva, na vida social e na vida sexual de cada um. E assim, nessa perspectiva, todo comportamento se torna identitário. As maneiras de comer, de fazer amor, de dormir, de dirigir um carro, cada neurose, cada particularidade, cada roupa que se use remete a uma localização identitária, seguindo o princípio generalizado do conflito entre si e os outros. Rudinesco cita um exemplo. Quando ela esteve em 1996 em Berkeley, na Universidade dos Estados Unidos, um professor amigo seu, ao convidá-la para um jantar, junto com os alunos do seu departamento, descobriu ser impossível realizar o encontro. Cada aluno declarava seu modo de vida como um fetiche. Um era vegetariano e deveria trazer sua própria comida. Outro sofria de severa alergia, não lhe sendo permitido permanecer durante toda uma noite com partículas ditas perigosas para a sua saúde. Outro estava impedido por seus rituais de sono diário de se deitar às 21 horas. Outro que não podia jantar antes das 22. Outro não concebia a possibilidade de servir queijo às refeições, e sem contar aqueles que, preocupados com o barulho que o jantar poderia ocasionar, atrapalhando as criancinhas pequenas. Resumindo, só foi possível o encontro quando cada um pudesse chegar a hora que quisesse, trazendo a sua própria comida e bebida. E nós estamos falando de um grupo de pessoas inteligentes, refinadas e cultas. Rudinesco se lembra de uma reflexão de Michel Foucault, no ano de 1969. Isso é interessante, porque quando a gente descobre essa informação primeira, porque esse lugar de fala, agora que no Brasil está, de certa forma, circulando. Isso já em 1969, Michel Foucault já dizia, citação do Michel Foucault, usado pela Rudinesco: é difícil dizer qualquer coisa que seja sem que alguém pergunte de onde você fala.
é uma posição, para Rodinesco, é uma posição mais policialesca, eu fico nervosa, gente, eu faço isso com tanta dificuldade. Eu faço com prazer na hora que eu estudo, mas na hora que eu tenho que falar, realmente é um desafio que eu me imponho. Mas vamos lá. Então, isso que parece ser uma posição teórica e política, no fato, é um policiamento. Né? Você quer saber se a pessoa é competente, qual é a identidade dela, qual é a formação, se ela é marxista, se ela é professora, se ela... Quer dizer, essa carteira de identidade através do discurso, né? Que tem que ser mostrado a cada minuto, que a autora que você está trabalhando, Cecília, ela fala muito sobre isso, sobre o lugar de fala, né? Mas em 69 já estava nos textos do Foucault. Vamos falar agora de uma pessoa que já foi muito bem trabalhada e deve continuar sendo pela Teresa Nazar, que é Simone de Beauvoir. O que ela significou, né, nessas transformações? Paris, 1949. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir, com essa frase, a autora francesa abre um novo caminho a todos os trabalhos literários, sociológicos e psicanalíticos publicados nos anos 70, que visavam distinguir o sexo ou o corpo sexuado do gênero enquanto construção identitária. De Robert Stoffler a Judith Butler, o estudo do transexualismo, depois do transgênero ou do queer, encontramos presentes, mesmo se não é citada, a grande interrogação de Simone de Beauvoir, que permitiu, pela primeira vez, trazer um novo olhar sobre o estatuto de todas as diferenças recalcadas pela história oficial. E, entre elas, a mais escandalosa, a de tornar-se mulher. Em 1949, o livro de Simone de Beauvoir foi um escândalo. No entanto, ele não se assemelhava nem a um texto de Sade, nem a um texto pornográfico, nem a um tratado de erotismo. Beauvoir, estudando a sexualidade como uma historiadora, um sábio ou um sociólogo, ou antropólogo, ou filósofo, se apoiando sobre a pesquisa, isso também eu não sabia, ela se apoiou inicialmente sobre a pesquisa americana do Kinsey, Alfred Kinsey, né, que foi conhecido, eu me lembro, nos anos 60 e poucos, mais ou menos, foi um escândalo a publicação dessa pesquisa, porque, entre outras coisas, ele foi declarado por algumas mulheres a possibilidade da mulher gozar, né? Porque até então era um tabu falar do gozo feminino. Então, Simone, nessa pesquisa americana, ela começou também a pesquisa dela, com outros autores, inclusive psicanalistas, para chegar a essa frase, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela sempre levando, Simone, em conta não apenas a realidade biológica, social e psíquica da sexualidade feminina, mas também os mitos fundadores da diferença dos sexos, pensada pelos homens e pelas mulheres. Este magnífico livro serviu de fundamento a uma renovação do pensamento feminista. Lutar pela igualdade social e política não será suficiente. É preciso levar em conta, enquanto objeto antropológico, a sexualidade da mulher. Thomas Lacan afirma, em todo o seu discurso sobre a sexualidade, que o gênero domina o sexo, a ponto que os homens e as mulheres podem ser colocadas segundo o seu grau de perfeição metafísica. Segundo a teoria freudiana da sexualidade, existe
só uma libido, ou pulsão sexual, cuja essência é masculina e definirá a sexualidade, tanto masculina quanto feminina. Ela não exclui a existência da bissexualidade psíquica como sendo central da gênese da sexualidade humana. Freud, no fundo, rompe com a ideia de espécie e de raça. Para ele, não há fixidez identitária. Para Freud, não existe nem instinto maternal, nem raça feminina. Isso está presente nos mitos e nas fantasias construídas por homens e mulheres. Dito de outro modo, nessa perspectiva, cada humano possui em si mesmo diversas identidades sexuais e a ninguém convém uma única etiqueta. A construção social e psíquica de identidade sexual torna-se, segundo Freud, tão importante quanto a organização anatômica da diferença dos sexos. Deste modo, ele nos faz compreender sua famosa frase, tão célebre como a frase de Beauvoir: a anatomia é o destino. Contrariamente ao que se diz, Freud jamais sustentou que a anatomia fosse o único destino possível. Então, Freud jamais sustentou que a anatomia fosse o único destino possível para a condição humana. Para Freud, a anatomia faz parte do destino humano, e não sendo para cada sujeito um horizonte intransponível. É próprio da psicanálise a teoria da liberdade, onde deve-se reconhecer a existência de um destino para melhor se emancipar dele. Transidentidades. Assim, diversas identidades podem coabitar de acordo com a maneira pela qual se constrói conscientemente um universo mental ou corporal. Como testemunho, se necessário, temos o extraordinário. E olha que é a última folha, mas eu ainda estou nervosa. Como testemunho, se necessário, temos a extraordinária cultura do drag, nos anos 1990. Herança da antiga tradição dos baus, do final do século XIX, que aconteciam nos lugares afastados dos banidos da norma. Isso. Eram gays, lésbicas, travestis, negros e latinos. Sim. Agora, livres de existir, os transgêneros modernos exibem seu orgulho. De um lado, os transgêneros drag queens produzem uma identidade voluntariamente feminina, imitando o feminino de forma exacerbada, enquanto os transgêneros da drag king adotam uma identidade masculina, também estereotipada. Quer dizer, então, eu nunca tinha ouvido falar em drag king, só em drag queen, mas tem drag king. Cada um abandona a vergonha e a humilhação pelo orgulho de ser ele mesmo. E a gente sabe que a vergonha, analiticamente falando, está associada à culpa. Então, Sim. Ele, dessa forma, essa vergonha, ele se desculpabiliza e começa a ter orgulho de ser si mesmo. A sigla LGBTQIA+, que esse queer, todo mundo já sabe, esse I significa intersexuado, e o A, assexuado. Representa o todo, formando uma comunidade de pequenas comunidades, cada um reclamando o fim das discriminações fundadas sobre as diferenças dos sexos. Cisgênero é outro termo.
é o antônimo do transgênero. Esse termo define as pessoas que não se reconhecem no seu corpo, que lhe foi designado na infância, que a anatomia seria uma construção e não uma realidade biológica, pois o sujeito teria o direito ou não de se reconhecer aí. Em outras palavras, cisgênero funciona como uma declaração de guerra à realidade anatômica, com a vantagem do imperativo do gênero. Coloca o gênero acima da realidade anatômica. E o que me surpreendeu, eu não sei ainda qual seria a tradução em português, mas, segundo a Rudinesco, os discursos dos políticos, juristas, políticos, né, jornalistas, o adjetivo genre, quer dizer, de gênero, substitui agora, com frequência, o adjetivo sexuado. Então, não se fala mais sexuado, se fala genre. E eu não sei como é que seria essa palavra traduzida para o português. E é isso que eu consegui trazer para vocês, né? É denso, o livro é denso. É isso que eu ia dizer, é pouco? Não, porque bastante. eu não consegui sair de um quinto do livro. Né? E se você faz com dificuldade, meus parabéns. A dificuldade está sendo levada de forma bem fácil, viu? Muito bom. Para mim, como fala em francês, piocher, pegar a picareta no asfalto. Né? Eu pedi para falar primeiro, porque chegou Daniel, meu neto, de São Paulo, 3 vezes. E ele chegou, a primeira coisa que ele me disse lá de longe, Vove, eu quero abraçar e beijar você. Então, me despedi de vocês, dizendo para a Emília que foi espetacular. Eu realmente estou trabalhando a Djamila Ribeiro. Ela leu Simone de Beauvoir, e quando ela leu Simone de Beauvoir, ela se encantou com a questão de tornar-se mulher, né? E ela disse que ela tinha que se tornar mulher porque, até então, ela era a neguinha do cabelo duro. Então, ela tinha que se tornar mulher para poder combater aquilo e ter uma vida. Né? E eu acho sensacional, logo no começo, que você diz da questão desses grupos, né? Que eles não têm mais interesse em transformar o mundo, e sim de serem aceitos como eles são, para eles poderem fazer algo por eles que vai afetar o mundo, sem dúvida alguma. Né? Sim, mas é nunca o vivido, que a experiência do momento está sendo tão trabalhada por jornalistas, intelectuais, psicanalistas, porque é dessa emancipação, né? E diminuir esse sofrimento e essa coisa que historicamente... Um sofrimento, uma coisa louca, o sofrimento que essa gente vive. Nossa, eu fico imaginando essas mulheres agora lá no Afeganistão, Cabul. De louco, tendo que enterrar as coisas, os celulares, tendo que enterrar os papéis, tudo, que está tudo documentado, que elas trabalharam durante 20 anos. E aí tem que enterrar, significa se enterrar. Entregar o filho é se enterrar. Nossa. Porque a posição da mulher é considerada a pior... eu não sei qual é o órgão internacional, mas a posição da mulher no mundo a pior exatamente está nessa região do Afeganistão. Boa noite para vocês. Até a próxima. Beijos. Beijos. Eu gostaria de falar, dá para falar? Dá, claro. Então, Emília, muito boa essa sua apresentação. Eu queria só chamar a atenção porque você citou essa canadense das Olimpíadas, né? E a jornalista se refere a ela como
no gênero neutro, eu só queria lembrar que élu é também eleito. Sim, mas em francês. Sim, querida, sim, mas não vamos esquecer que o Canadá ele é uma parte em inglês, uma parte em francês. Isso. Então, é interessante, porque esse élu tem a ver com eleito. E também o que eu achei curioso, como é mesmo o nome do livro? Soi-même? Comme un roi. Soi-même comme un roi. un roi. É como cada um, que assume como a un sua roi. posição identitária e sente. Muito interessante isso. Eu achei curioso que você trouxe uma coisa que eu não sabia, que você parece que também não sabia, que é essa história do drag queen, que a gente já conhecia, mas o drag king. Esse transgênero voluntariamente masculino, como assim? Sim. Como é que seria isso? Olha, Tereza, porque eu quero imaginar que alguém do sexo masculino se traveste em queen. Sim. E o inverso também é verdadeiro. Uma mulher se travestindo de kinga. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, primeira vez. Eu também. Eu tive agora. Tem outras coisas sobre o gozo, sobre eu ia falar sobre isso. Operação do órgão. Segundo ela, com muita frequência, essa operação impede qualquer possibilidade de gozo. Exato. Só que, conversando antes da sessão, eu tenho várias, que são psicanalistas também, analisandas, e ela comentou de uma analisanda dela, também médica, que fez a operação, e que eles conseguiram fazer o clitóris, né? Fez a oblação e conseguiu fazer o clitóris com a glande. Eu não sei como é que isso é possível, mas ela me disse. Essas cirurgias podem ser feitas assim, sim. Porque até então. Mas a gente não pode esquecer que o gozo é cerebral. O gozo é cerebral. Então, na verdade, a coisa anatômica, né, ela é secundária. Ela é sempre secundária. O gozo é cerebral. Porque, senão, não haveriam os casos de frigidez, não haveriam os casos de ejaculação precoce. A questão do gozo é cerebral e, além de ser cerebral, ela tem uma influência, eu diria, de 90% psíquica. Claro, né? claro. Então... Mas se tiver os 10, mais aí vai melhor, né? Exato. Né? Agora, o livro é muito interessante, deve ser editado rapidamente aqui, né? Porque ela já tem os outros. Acho que vale a pena ser lido. E vamos ver se eu tenho tempo de continuar mais um pouco, me aprofundando, porque tem as questões raciais também, né? Judeu, branco, preto. Agora, o que eu fiquei também surpresa, e eu vejo, porque eu tenho uma neta vegana, quando ela vem à minha casa, tem que ter a comidinha dela separada, que, por sinal, vai me dar um bisneto daqui a pouco, né? E aí, esse jantar entre pessoas jovens, cultas, de alto nível intelectual, transformando a vida num fetiche. É verdade. É isso que é... Que história é essa? Que história é essa? A Miriam quer falar. Vamos lá, Miriam. Vamos lá. Depois eu quero retomar a palavra para falar um pouquinho sobre a minha querida Simone de Beauvoir, mas deixa os outros falarem. Eu quero falar. E, aliás, depois que você falou, Tereza,
também já pensei em outras coisas assim. Eu queria primeiro, como é que é mesmo a tradução do livro da Rudinesco? Eu como um rei? Si mesmo. Si mesmo. Si mesmo. Si mesmo. Qual é a última palavra? Roi? Rei. Un roi. Um rei. Então, moi como un roi? Não. Si não. mesmo. Si mesmo, soi-même. Soi-même comme un roi. Si mesmo Sim, como um rei. como um rei, sim. Pois é isso que eu fiquei implicada. Porque quando, inclusive, a Cecília, que já saiu, deu exemplo do trabalho que ela está fazendo e mencionou a questão da negra, que para ser, né, de janeiro, para ser mulher, ela precisaria, aliás, para poder viver, né, tinha que superar a negrinha de cabelo duro, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, não dá para. Será que. Mas aí, quando a Tereza falou sobre a questão de que o gozo é cerebral e que a gente não sei o quê, mas sempre tem aquela história da escolha, né? O sujeito aceita ou quer ser isso ou quer ser aquilo da escolha dele também, né? Ele pode. Não é um determinismo como sendo negro. Eu acho que a gente não pode botar na mesma equiparação, porque a pessoa nasce negra e pronto, e aí, né? E a questão da sexualidade, ninguém nasce isso ou aquilo, a sexualidade se constrói. Freud já disse isso, vai indo aos poucos e vai dando no que der, né? Mas, e nisso também tem a ver com as escolhas, né? A pessoa também vai aceitando o percurso. Eu não sei se a gente pode colocar no mesmo plano. Agora, acho que esse livro, estou curiosíssima, doida que venha. Eu também. Agora, por outro lado, essa história do si mesmo como um rei é muito. Cada um, eu sou tal, né? E todo mundo tem que me aceitar. Então, quando você também lembra da história do jantar e dessa frescurada toda, um pode isso, mas não pode aquilo, é impossível a convivência, né? Porque as pessoas estão ficando muito radicais. É isso que ela quer mostrar. E é que o Lévi-Strauss falou da fragmentação. E essa universalização, que é um perigo, a universalização, e é um perigo essa fragmentação. No seu quadrado. Assim. É assunto para caramba. Eu queria sugerir, sei lá, me deu vontade, Emília, que você continuasse trazendo coisas desse livro. Porque você disse que ele é. Ela vai trazer, ela falou que vai trazer. Porque hoje essa degustação deu vontade de jantar esse livro. Sim. Obrigada, gente, pela. Muito bom. Muitas coisas aqui que não foram abordadas ainda. Muita coisa. Nossa. Quem mais quer falar? Márcia Sirigliano quer falar. Diga lá. Oi, Emília. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Nossa, gostei muito. Assim, no começo eu estava dizendo, tomara que venham muitas questões, né? E aí eu fui colocando algumas aqui. Eu fui percorrendo o teu texto, assim, super bonito, né? Curiosíssima, como a Miriam falou da vontade de jantar o livro, realmente. É muito interessante. Me chamou a atenção esse significante visibilidade que você trouxe logo no início, né? No mostrar a indignação, no ser reconhecido. Aí eu me lembrei do terceiro tempo da pulsão escópica, né? Do dar-se a ver. Sim. E fiquei pensando sobre isso, porque, em seguida, no que eu estava te escutando, quando você chegou na alteridade, na minha escuta vinha um ruído como autoridade, alteridade. Eu escutei assim, né? E aí fiquei pensando nesse significante vítima, né? Eu me atrevi aqui, eu coloquei uma pergunta: de onde se fala, né? Esse lugar de vítima. E aí, quando você traz a Simone de Beauvoir, eu pensei assim, caramba, então não se nasce vítima, torna-se vítima? Como será isso? Fiquei com essa pergunta aqui reverberando.
como é que isso se dá, né, nessa questão do dar-se a ver ante a alteridade e a autoridade. Como é que é isso? Como é que isso se articula? Né? Eu quero pensar a autoridade como história, como instituição, como lei, como norma. Quero imaginar que essa seja a autoridade. E que nessa autoridade eles não tinham espaço nem de reconhecimento, nem de presença. Não tinham espaço para a sua alteridade como sujeito. Essa é a questão. Exatamente, exatamente. Né? E aí eu penso, então, se torna vítima? Né? Como é que é isso? Como é se tornar vítima, mas você torna vítima ante isso? Pode tornar-se vítima, assim, até porque os neuróticos adoram esse lugar, né? Então, independente de gênero, né? Esse tornar-se vítima é o que mais a gente vê no consultório, né? Esse lugar que a culpa é do outro, a culpa é do outro. Né? E aí, como é que a gente pode articular essa visibilidade? Né? Quer dizer, o visível seria o colocar-se, né? Mostrar essa indignação, ser reconhecido, esses movimentos. Porque tem uma frase do Thomas Mann, pequenininha, mas que me ajuda muito, que ele diz o seguinte: você vê o que você pensa. Se você pensa em preconceito, né? Se você andando por Ipanema para ir ao banco 3 quarteirões, você já vai assustada. Se você olha para trás e vê um negro, eu estou falando da Emília, que tenta não ser nada disso, é muito pior para mim, em termos de segurança, do que se fosse uma senhorinha. Então, você vê o que você pensa. É anterior ao olhar todos os conceitos que você construiu através da história. Então, essa invisibilidade é porque, historicamente, culturalmente, esses lugares de grupos minoritários, pode ser brancos, pretos, judeus, né? E gays, lésbicas, tudo isso foi feito uma construção para que a gente ou não visse ou recalcasse. Em vendo, recalca. Então, anterior ao ver, né? O pensamento. Segundo Thomas Mann, eu gosto de. Porque o preconceito... É interessante. Essa frase é muito interessante, Emília. Mas porque ela, na verdade, traz o primeiro tempo da Constituição Subjetiva, a questão da castração. Se você você ainda não elaborou nada, não experimentou seu Édipo inteiramente, você não consegue reconhecer a castração, porque você não pensa. Sim. Isso não está no discurso, simbolicamente não está marcado, a não ser do lado do outro. Do lado do ínfans, ele não tem como, o imaginário se constitui para que ele possa, através, inclusive, da experiência edípica, experimentar, né, a castração no outro, porque o primeiro tempo tem que ser velado mesmo, a castração, porque ele não tem como. Não tem como entender. Aquilo é escotomizado, necessariamente. Porque ele não tem nem nada que signifique isso, nada que nomeie isso. Não há etiqueta. Essa diferença. Exatamente, da diferença. Não há etiqueta, e aí ele não reconhece. Não sabe. Aí, a partir dessa frase muito bacana que você trouxe, me parece uma frase bem analítica, lapidar, talvez a gente possa começar a pensar o que do discurso do outro, porque, para mim, toda a problemática do gênero nada tem a ver com genética. Não tem a ver, porque eu tenho escutado esse discurso.
mas tem a ver com a relação do sujeito com o seu outro. A problemática do gênero, ela não só ela se passa no nível discursivo, mas ela é subsidiária da relação do sujeito com o outro. Sim. Não é uma escolha autônoma, de modo algum. E eu tenho escutado esse tipo de coisa. Eu tenho olhado muito essas mídias, né, em torno da questão de gênero, e eu fico muito impressionada, porque é uma via, me parece, eu só posso pensar assim, denegatória do que... Porque a gente também tem que incluir a psicanálise na cultura. Ela não está fora da cultura, não é uma ciência fora da cultura, ela é da cultura. É um desconhecimento, melhor, é uma denegação da lógica que tanto Freud quanto Lacan sustentou junto com Freud a propósito dessas questões. E o Seminário 20 ele é fantástico, porque ele traz toda a questão do gozo suplementar, que tem a ver com isso aqui. Está congelando, sua imagem e sua fala. Eu, Tereza? Sua conexão de internet está instável. A minha ou a sua? Não sei. Vamos eu estou ver. instável, gente? Não. Eu estou ouvindo bem as duas. Será que é a minha? Deixa eu ver. Não. Eu estou te ouvindo, Emília. Mas eu te ouço bem. É só para a senhora a senhora Emília que está recebendo, que não está recebendo bem, mas para a gente está tudo certo. Congelou a imagem dela, mas está tudo certo, gente. Tá. Acho que a Sandra quer falar, né, Sandra? Fala, Sandra. Emília, olha só, juntando com o que a Tereza acabou de falar, essa magnífica exposição que você fez, pelo que eu entendi, houve um recuo. A Rudinesco está querendo mostrar esse primeiro tempo como voltando agora a um recuo do eu. É isso, Emília? Interessante. Pode ser. Eu juntei o que vocês falaram, eu entendi assim a proposta do livro, mas aí eu queria te perguntar, a frase é da Montanha Mágica? Não. Espera aí, eu posso dizer para você... Depois você diz. Eu amo Montanha Mágica. Eu também. Apaixonada, Tereza. Já li umas 3 vezes. Eu também. Eu estou lendo a terceira. Quando eu estou down, eu vou ler. Eu também. É meu consolo. Exatamente. É um livro de contos. Um livro de contos. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu não lembrava disso. Olha, vê se é isso, Emília, se a Rudinesco ilustra esse recuo que a Tereza falou, do eu para uma condição pré-edípica, digamos. Sim. Pode ser. Interessante. Olha, Emília, obrigada. Porque esse Muito boa a exposição. Muito bom. Porque para você se sentir rei tem que ser pré-edípico, né? Não é? De repente a proposta do título. Sim. Porque bacana. A queda dos ideais autoritários, das grandes utopias, a gente caiu no narcisismo radical do Christopher Lasch. Verdade. Então, assim, eu estou achando um espetáculo. Bacana. Olha, quase que a Van La Lettre, Emília, aí a tua história. Para gente que não leu ainda. Pois é, vamos juntos. Muito bom. Muito bom, obrigadíssima. Valeu a pena trabalhar, então. Porque, para mim, é um esforço. Mas você tira de letra, Emília. Valeu cada minuto do esforço. Ótimo. Obrigadíssimo. Alguém mais quer falar? Se não, encerramos aqui, né, Alexandre? Não, eu queria só dizer que eu endosso todo esse elogio da Sandra, minha colega de faculdade, que eu concordo também, eu adorei, por isso que eu quero mais sobre esse texto da Rudinesco. Estamos curiosíssimas. Estamos. Tereza, e semana que vem tem... Semana que vem
Tereza. Não, teria que ser, não, teria que ser um convidado. A gente pode tentar algum convidado, porque Agora é a última né? sexta, é a última sexta do mês, né? Não é isso? Então, a gente costuma ter um convidado na última sexta do mês. Se não tiver, eu posso falar, não tem problema nenhum. Beleza. Ótimo. Até porque vem a ciranda, Emília, bem lembrada. Verdade. Você podia falar um pouco mais da ciranda para a gente. Então, dar uma degustação. Então, essa ciranda a gente teve que organizar meio que a toque de caixa, porque a nossa ideia é que a gente pudesse fazer a ciranda mais para frente, já que ano passado nem ciranda tivemos, né? Mas a direção da escola pediu que a gente mantivesse a nossa tradição de fazer em setembro. Então, nós colocamos na última sexta e sábado de setembro. E os convidados, o que aconteceu? A gente pensou, né, que convidar as pessoas para a gente falar, os analistas apresentarem trabalho, eu acho que nós ainda estamos aprendendo, nós estamos ainda de fraldas no assunto. Eu penso que a gente precisa dar lugar para quem experimenta esse assunto, seja na sua própria vida pessoal, porque, inclusive, a gente chamou um psiquiatra, que é o Gabriel, que ele é psiquiatra e ele é trans, e se ocupa dessa população trans. É um cara muito bacana, muito inteligente, muito sensível. A Ellie Bernardini é uma artista plástica e também totalmente voltada para essa questão da generidade. E a Fernanda Magalhães, ela é performista, professora da universidade, inclusive, e ela é uma pessoa bem gorda, e ela fala desses corpos fora da norma e trabalha isso de uma forma muito interessante. Enfim, o Guilherme, ele também é professor da PUC. A Fernanda é de Londrina, ele é da PUC, e ele está fazendo uma pesquisa com o universo trans, ou melhor, com o universo queer e, sobretudo, trans. Ele é estudioso também da obra da Maria Martins e do Tunga, mas ele falou que ele gostaria de falar especificamente da questão queer. Então, a gente tem blogueira, que a Renata Mato está chamando, é uma blogueira, ela é filha da Marina Colassante, e esqueci o nome dela, e ela fundou um grupo das Mães Arrependidas, que são mulheres que questionam, arrependidas de terem se tornado mães. Então, tem todo um questionamento, ela tem uma gama de pessoas que a seguem enorme. Então, a gente está chamando pessoas que... Deixa eu falar para vocês os títulos das mesas, que eu tenho os títulos aqui, desse universo, pessoas que certamente vão ter muita coisa interessante para nos dizer. Só para vocês saberem, as mesas são 3 na sexta e 3 no sábado. As mesas são bioética e corpo, linguagem e presença digital. Para essa mesa, a gente chamou, já está tudo confirmado, os nomes que eu estou falando aqui, a Berna Reale e o Charles Cossack, um dos donos da ex-editora Cossack Naif. E ele é um cara muito bacana. Sexualidade na infância e adolescência,
gêneros na contemporaneidade, masculinidade, machismo e patriarcado é uma outra mesa, e a última, feminilidade, feminismo e maternidade. Essas são as mesas dessa ciranda. Enfim, é isso. Vamos ver como é que vai ser. A gente ainda precisa conversar com os analistas que vão debater, porque a gente decidiu que eles vão precisar estudar o tema, exatamente porque eles vão debater com pessoas que vivem esse assunto. Seria interessante que essa ciranda inaugurasse uma nova forma da gente trabalhar no espaço da ciranda, que é, de fato, transformá-la num lugar de fórum, de debate, não um lugar de pura e simples apresentação de trabalho. Eu acho que a gente precisa realmente trazer para a nossa cidade uma discussão atualizada das coisas que interessam a psicanálise, e a gente vai beber nessas fontes. Mais ou menos a prévia que eu posso dar, e não sei se a Emília quer trazer mais alguma coisa, Emília. Acho que está bem, está bem, está bem. Emília, você conseguiu a rosisca? Olha, liguei, ela estava fora de casa, aí deixei recado, ela não retornou ainda. Ah, mas vai retornar. Ontem à noite. Porque a gente queria que a rosisca fosse para essa mesa de Feminino, né? feminilidade, isso, trabalhar feminilidade, feminismo e maternidade. Enfim, eu acho que vai ser bacana. Vai ser uma experiência nova para nós, né? Essa forma de funcionamento, enfim. Como é que vai ser a inscrição? Então, isso aí o Alexandre vai ainda passar para vocês, porque a gente ainda está elaborando como é que a gente vai fazer. Eu acho que a inscrição é direto com o Alexandre, né? Pela Secretaria da Escola. Eu acho que vai ser isso. Enfim. Ok. Tá bom, gente. Ok? Beijos. Bye, bye. Obrigada, Emília. Beijos. Obrigada. Obrigada, Emília. Márcia. Obrigada, turma, Sandra. Obrigada. Tchau. Tchau, Miriam. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Tchau. Tchau.